Boa noite, nossos espectadores aqui do canal Crônicas do Celeiro do Mundo. Muito boa noite a todos. Hoje é dia 11 de setembro, ano de 2020. São 20 horas e 17 minutos. A gente está ao vivo pelo canal do YouTube e pelo Facebook. Vai se inscrevendo, vem junto com a gente, que com toda certeza a gente estará trazendo informação, cultura e interatividade com a melhor qualidade. Temos convidados hoje que vão abordar sobre assuntos e também o psicólogo Guilherme Uma e o técnico de enfermagem Fabiano Vieira dos Santos, que estará logo mais junto com a gente. E desde já peço que você acesse o nosso canal no YouTube, se inscreva lá, dê seu joinha e também acesse a nossa página no Facebook, procura lá, Crônicas do Celeiro do Mundo, e também dê o seu like, acompanhe nossas postagens e fique por dentro de tudo que acontece em nosso canal. Nós vamos conectar-se primeiramente com o Miguel, que vai dar seu boa noite aos espectadores do canal Crônicas do Celeiro do Mundo, do YouTube e do Facebook. Boa noite, Miguel. Seja bem-vindo à nossa live, tudo bem? Boa noite, Fabiano, tudo bem? Boa noite, telespectadores. Hoje é dia 11 de setembro, dia de luto mundial. O nosso fundo de tela representa a nossa grande tristeza pelos fatos acontecidos em 11 de setembro de 2001. O mundo paralisou, o mundo antes e o mundo depois do 11 de setembro, um ataque covarde, onde muitas pessoas morreram. Fica o nosso protesto para que nunca mais aconteça. Bom, gente, hoje nós vamos falar com um especialista em saúde mental, o antes e o depois do coronavírus também. Eu vou compartilhar a tela. Novamente. Com os dados de hoje do mapa da Universidade Johns Hopkins, nós temos aqui 28.292.846 contaminados com coronavírus. Estados Unidos com 6.431.000, como indica a tela. A Índia superou o Brasil nessa semana com 4,5 milhões, pouco mais de 4,5 milhões. O Brasil fica terceiro na lista. A Índia é um país que era previsível. A Índia é um país de muito baixo recurso, a aglomeração é impressionante, está todo mundo pegando o vírus ao mesmo tempo. Com respeito às mortalidades, nós temos Estados Unidos líder ainda, 192.663, seguidos pelo Brasil com 129.522. E a Índia agora entra em terceiro com 76.271, só que a Índia, lamentavelmente, está tendo subnotificações mais redundantes que o próprio Brasil. Acredita todo mundo que a Índia tem muito mais casos. A Secretaria de Estado do Rio Grande do Sul divulgou hoje os números gerais do Estado: 153.475 pessoas confirmadas, com 3.997 óbitos em todo o Estado. São 4.000 pessoas vítimas do coronavírus. A nossa região, eu selecionei os nossos 3 municípios importantes, os dados de Criciúmal, com 70 casos confirmados, uma população de 13.448 habitantes, é uma incidência de 520,5 a cada 100.000 habitantes. Três Passos, que é a nossa referência para Covid, a nossa primeira referência, uma população de 23.906, 956 casos confirmados. É muita gente, com incidência de quase 4.000 pessoas cada 100.000 habitantes. Agora vamos ver, Tenente Portela, a cidade da Dona Mirna, que a gente fez a última live, com uma população muito parecida com Criciúmal,
só que tem 286 casos confirmados, né? Uma incidência muito maior que a de Criciúma. Esses números são só habitantes de Tenente Portela, né? São 286. Olha a população de Criciúma, 70 casos. É uma diferença grande e a gente não sabe ainda se está subnotificado ou não. Acreditamos que não. E, para encerrar, falaremos sobre Horizontina, como uma população intermediária entre Três Passos e Criciúma e Tenente Portela, com 80 casos confirmados. Isso aí é um panorama similar ao de Criciúma. Vou dar... a entrada, estamos compartilhando a tela. Vamos apresentar o nosso convidado de hoje. O pessoal já está na sala. Alô, Fabiano? Alô? Alô? Vamos colocar o Guilherme Uma, Guilherme já está na sala? Guilherme Canepe Uma, um psicólogo. Vamos colocar ele na sala para dar boa noite aos espectadores do canal Crônicas do Celeiro do Mundo aqui conosco. Boa noite, Guilherme, tudo bom? Boa noite, doutor Miguel. Boa noite, Fabiano. Boa noite a todos os ouvintes, todas as pessoas que estão participando dessa nossa live. É um grande prazer estar aqui conversando com vocês. Boa noite. Guilherme, vi que a gente conversou um pouquinho sobre os números da pandemia. É sempre um assunto chato, um assunto repetitivo, mas a gente tem que falar. Eu usei hoje de gancho o 11 de setembro, né, que a gente está muito triste, né? É um dia de luto, né? E eu vou, né, compartilhar a tela rapidinho aqui, um artigo da Fundação Fiocruz, né, sobre a psicologia da pandemia. Eu vou ler brevemente e vou pedir para tu desenvolver esse assunto. Tem várias perguntas, tem muitas pessoas que querem saber o que a gente faz nessa pandemia, como é que a gente se mantém lúcido, como a gente se mantém saudável mentalmente. Esse artigo da Fiocruz, o título Sofrimento Psicológico na Pandemia. A pandemia do novo coronavírus é a maior emergência de saúde pública que enfrentamos. Além das preocupações quanto à saúde física, traz também preocupações quanto ao sofrimento psicológico, que pode ser experienciado pela população em geral, principalmente pelos profissionais da saúde envolvidos. Estudos sobre implicações na saúde mental em decorrência da pandemia do novo coronavírus ainda são escassos. Não temos estudos, né? Mas isso aí tu vai explicar melhor para nós. Por se tratar de um fenômeno recente, mas apontam as repercussões negativas importantes. Juntamente com a pandemia de Covid-19, surge um estado de pânico social em nível global. E a sensação do isolamento social desencadeia sentimentos como medo, insegurança e angústia, podendo se entender até mesmo após o controle do vírus. Após o controle do vírus é só uma maneira de falar, né? Porque ainda não se tem controle nenhum. Apesar de o isolamento social ser uma medida empregada para a preservação da saúde física do indivíduo, é fundamentalmente pensar na saúde mental e bem-estar das pessoas submetidas a esse período de isolamento. Diante desse cenário, estima-se que 1/3 ou a metade da população mundial apresente algum tipo de transtorno mental, manifestando-se conforme a força do evento e o estado de vulnerabilidade social, o tempo e a efetividade das ações governamentais no contexto social ao longo da pandemia do Covid-19. Te pergunto, Guilherme, o que tu acha sobre isso aí? É um assunto assim que está rendendo muita discussão, né? Inclusive trazendo alguns pontos positivos, como o principal deles é o enfoque que está tendo a área da saúde mental, né? Então, ela não é um problema de agora, né? Os casos de depressão eles vêm surgindo, vêm aumentando há muito tempo, mas talvez não se dava o enfoque necessário, e agora essa pandemia evidenciou algo que já vinha ocorrendo, né?
os casos de depressão eles já vinham aumentando, casos de ansiedade já vinham aumentando, e essa pandemia acaba evidenciando tudo isso aí. Só para fazer um gancho, então, em relação a esse teu painel, doutor Miguel, que relembra, como você muito bem disse, uma tragédia da humanidade, que foi o 11/9, né? Então, hoje, pela dimensão que teve, toda vez que alguém fala na data 11/9, se lembra das Torres Gêmeas, né? Só que a gente não sabe, poucos sabem, que na data 9/11 de 1989, caiu o Muro de Berlim. Também uma marca histórica para a humanidade, mas uma marca positiva, porque esse dia representou a união dos povos, né? Representou o fim de uma ditadura, representou o fim de um regime totalitarista, representou o fim dessa divisão, né? E representou o início de uma mudança no cenário mundial, que representaria a união entre os povos. Então, no dia 9/11, cai o Muro de Berlim. No dia 11/9, caem as Torres Gêmeas. E aí, de quem as pessoas lembram? De qual a data que as pessoas lembram? Na sua grande maioria, lembram da data das Torres Gêmeas, da data da tragédia. Por que isso, Miguel? Porque existe algo chamado na psicologia que é viés de negatividade. O viés de negatividade é o quê? É a tendência que as pessoas têm de ter um foco maior nas coisas negativas. Ou seja, uma tendência natural que o ser humano tem de enxergar, dar mais percepção às coisas negativas que acontecem do que das coisas positivas. Por isso que as pessoas se lembram tanto do 11/9 e acabam nem se dando conta do 9/11. E aí, trazendo essa questão do viés de negatividade para a pandemia, para o momento de agora, pessoas que têm essa tendência muito forte na sua personalidade acabam sofrendo muito mais, porque elas acabam em um momento em que é um caos, e se iniciou como um caos generalizado, elas acabam tendo uma visão totalmente distorcida de um cenário e tornam ele pior do que ele realmente é. Acabam tornando a pandemia como um todo pior do que ela realmente é, dando um potencial maior do que ela realmente tem. Acabam aumentando também na sua mente as chances que elas têm de contrair o vírus ou de acabar perdendo a vida durante essa pandemia. Então, esse viés de negatividade faz muitas pessoas verem a situação pior do que ela realmente é, e é daí que surge o pânico, e é daí que surge toda uma cadeia de transtornos que vão acontecendo com isso. Então, em relação à saúde mental, a gente precisa entender assim como que surgiu essa pandemia. Você vai lembrar que lá no início, pouco ou nada se sabia sobre o vírus. Então, você imagina, um vírus totalmente desconhecido, vindo lá do outro lado do mundo, ninguém sabia qual o grau de letalidade, ninguém sabia como se dava a transmissão, né, se teria alguma vacina ou não. Então, isso causou um pânico generalizado. Foi um momento assim que as pessoas realmente sentiram medo. E aí, o que causou o pânico, que a gente pode pensar, é que, se a gente for fazer uma análise racional, as chances das pessoas perderem a vida antes do Covid e agora é praticamente a mesma. Ou seja, os números de óbito, num nível geral, não aumentaram. Então, a vida sempre foi um contrato de risco. Ninguém tem garantia de nada. Mas o que acontece é que, muitas vezes, num processo de negação que é próprio do ser humano, a gente acaba entrando numa rotina e não vê a morte como algo possível. A gente entra naquela rotina assim, vou levar minha vida, vou fazer minhas coisas, e a questão morte, a questão finitude não é uma coisa que está no nosso cotidiano. Aí, de repente, vem uma pandemia e todos os jornais passam a falar disso, passam a falar de números, pessoas morrendo, e a pessoa começa a pensar e perceber que ela é uma pessoa frágil, que ela tem suas fragilidades e que não tem garantia nenhuma do amanhã. Então, talvez o primeiro ponto assim que causou o pânico e o desconforto geral da sociedade foi as pessoas perceberem a sua própria fragilidade enquanto ser humano. O ser humano, com aquela toda a sua ideia de grandeza, conquistando a Lua, falando em conquistar Marte, e aí acaba caindo por um vírus invisível. Então, você imagina assim como isso acaba causando uma certa confusão e, a partir daí, o pânico na mente das pessoas. E aí, no decorrer da pandemia, a gente vai vendo diversos movimentos. Movimentos, assim, desadaptados, digamos, onde as pessoas acabam não tendo uma compreensão realista do que está acontecendo.
porque esse foi o primeiro momento. As pessoas estavam todas apavoradas, ninguém sabia o que estava acontecendo, mas a partir daí os cientistas começaram a estudar, a entender o que está acontecendo, os médicos começaram a se preparar, os hospitais se preparar, ou seja, é mais uma pandemia que a humanidade vai enfrentar, né? Apesar da dificuldade, vamos passar por isso, né? Vamos conseguir enfrentar e superar tudo isso, apesar das perdas e de todo o sofrimento. Mas é uma realidade que está posta e a gente precisa enfrentar. Mas algumas pessoas não conseguem perceber isso de uma forma adaptável, de uma forma saudável. E aí a gente percebe, assim, duas principais formas distorcidas, né, de ver a situação, que acabam trazendo prejuízos para a pessoa e para a sociedade, inclusive. A primeira delas seria a histeria, aquela pessoa que entrou em pânico. E aí o pânico não ajuda em nada, o pânico não resolve a situação. A pessoa entrar em pânico não vai eliminar a pandemia e não vai diminuir os riscos dela de se contaminar. E aí as pessoas que entraram em histerias, a gente pode pegar como exemplo aquelas pessoas que invadiram os supermercados para estocar papel higiênico. E isso foi um movimento mundial. Até hoje ninguém entende o que o papel higiênico tem a ver com o vírus, mas foi um movimento mundial, assim, nas primeiras semanas, até nos primeiros meses, de pessoas indo ao supermercado, estocando alimentos, que é até compreensível, né? Esperando talvez alguma catástrofe maior, mas estocando papel higiênico e itens assim que não tem explicação. Isso é histeria. Então, quando a pessoa acaba dando uma dimensão muito maior aos fatos do que eles têm na realidade. E isso causa sofrimento para a pessoa. Ninguém é feliz estocando papel higiênico. A pessoa poderia investir esse dinheiro em algo que trouxesse mais prazer ou tivesse mais utilidade para ela. Então, a pessoa que faz isso, ela está em sofrimento. Porém, no outro extremo, temos também aquelas pessoas que negam a situação, que seriam os negacionistas. São aqueles que dizem, isso é só uma gripezinha, isso não é nada, não tem problema nenhum. A gente escutava até nos corredores do posto, eu como alho com cebola, então não vai dar nada. São pessoas que também têm uma visão distorcida da realidade, só que num ponto oposto, negam a realidade. E aí, quando elas negam a realidade, elas acabam colocando elas mesmas em risco, colocando as demais pessoas em risco. Então, esses são os extremos assim que acabam sendo prejudiciais, tanto para quem sofre com eles, quanto para quem também, para as demais pessoas. Então, o primeiro ponto é conseguir ver a situação de uma forma realista. E qual é a forma realista? Existe aí uma pandemia, né? Mas o que eu posso fazer em relação a ela? Qual o meu papel, qual a atitude minha em relação a isso? Eu não posso modificar nada do que está acontecendo, a realidade está aí posta. O que eu posso fazer, então, é me precaver. Milhares de pessoas, nesse exato momento, estão trabalhando para conseguir uma vacina, estão trabalhando nos hospitais, estão trabalhando na proteção da sociedade. Se eu não sou uma delas, o que eu posso fazer é me cuidar, me preocupar, entrar em pânico. Aí, em vez de ir para o hospital no pronto-socorro com uma dificuldade respiratória devido ao Covid, eu vou lá devido a uma ansiedade. Aí eu estou enchendo os pronto-socorros aí, não devido ao Covid, mas sim por crises de ansiedade. Então, o que a gente precisa é ter uma forma mais realista de enfrentar a situação. E o que eu posso fazer hoje em relação a tudo isso? O básico, começar pelo básico. Usar máscara, ter uma higiene adequada com álcool gel, sabão, como já foi amplamente divulgado, e é isso que está à minha disposição. Agora, me isolar e achar que isso vai me proteger, não tenho o que fazer. A vida é um contrato de risco. A gente está o tempo todo correndo algum tipo de risco. Então, mesmo que eu me tranque em casa, fique trancado em casa, isolado de tudo e de todos, eu não tenho garantia nenhuma de que eu vou sobreviver a próxima semana, vou sobreviver amanhã. Então, o que a gente precisa é entender que a vida precisa continuar. O mundo tem que seguir, mas é claro que entendendo que existe uma pandemia e que precisa serem tomadas algumas medidas em relação a ela, algumas medidas de cuidado. Porém, a vida precisa continuar. Guilherme, o que eu tenho lido nesses últimos tempos na literatura com respeito à psicologia, o que eu tenho visto nos noticiários, abordam sempre esses assuntos que tu está falando.
Os noticiários eles estão falando muito sobre esse negacionismo que está existindo em países desenvolvidos. A Alemanha, a Inglaterra e Itália, hoje, são 3 países onde movimentos negacionistas estão indo às ruas, estão aglomerados, sem máscara, não sei se é um oportunismo político, geralmente esse pessoal está vinculado a grupos ou paramilitares ou grupos de extrema-direita, e que chama atenção é que o Brasil tem um governo de extrema-direita também que está fazendo a mesma coisa que os negacionistas na Europa. O governo na Alemanha, a Angela Merkel é de direita, é uma pessoa que governa com um braço forte, e não por isso ela foge às regras. E outra coisa, eu queria saber a tua opinião sobre a tua prática diária com respeito ao negacionismo, que eu acho que tem muito vínculo com a desinformação, mais do que nada. Eu acho que o desespero faz parte da psicologia. E outro assunto que eu queria abordar contigo seria sobre... Eu estava lendo o jornal El País, fazem 2 dias atrás, El País da Espanha, onde o último comentário sobre como enfrentar a pandemia, de como enfrentar essa nossa histeria ou os nossos medos, seria não falar mais, esquecer que existe coronavírus. Eu não entendo muito essa posição. Eu queria que tu explanasse isso e desse uma explicada melhor. Eu não compreendi o que eles querem dizer com esquecer o coronavírus ou esquecer a pandemia. Então, Miguel, o negacionismo ele tem sua origem, sem dúvida alguma, na ignorância. E se você pegar no Brasil, 7% da população acredita na Terra plana. Você tem ideia do que é isso? 7% das pessoas acreditam que o mundo é plano. 7%. Então, você percebe, assim, que começa daí já essa ideia da ignorância, que é uma negação principalmente da ciência, de desacreditar o discurso científico. E aí começa pela ideia da Terra plana, que milhares de pessoas acreditam, apesar de parecer assim inacreditável que alguém acredite nisso nos dias de hoje. Há mais de 2.000 ou 5.000 anos atrás, o ser humano já conseguiu provar que o mundo era redondo, que girava em torno do Sol, pela sombra e tudo mais. Claro que teve todo um processo até se comprovar isso cientificamente, ou se aceitar essa comprovação. Mas agora, em pleno século XXI, tem pessoas que acreditam na Terra plana. E aí tem pessoas também do movimento anti-vacina. E aí, se a gente junta essas pessoas que tem toda essa questão de negar a ciência, é óbvio que elas vão negar tudo que a ciência diz. E se a gente junta a essas pessoas um presidente que confirma o que elas falam ou o que elas pensam, a gente tem esse resultado aí espantoso do número de pessoas que nega a realidade do que está acontecendo. E como a gente viu lá no início, negar a realidade é tão prejudicial quanto entrar numa histeria coletiva em relação a ela. E por que isso é tão perigoso, Miguel? Porque vai surgir a vacina. Ela já está aí, na Rússia já tem, aqui no Brasil está programado para janeiro, talvez surja antes, então vai surgir a vacina. E ela é, sem dúvida, a solução para o problema. Só que o que acontece? O que os negacionistas fazem? Eles dizem que o vírus não existe, então o que acontece com a vacina? Ela não existe também. E aí vem aquelas pessoas com aqueles discursos, porque isso aí é manobra do governo para diminuir o número de aposentados, porque isso é a China tentando diminuir o número da população. Todo um discurso assim persecutório, até sem base nenhuma, mas que as pessoas compram e acabam replicando, principalmente agora com redes sociais. Então a gente vai ter um grande problema quando vier a vacina, de pessoas que não vão aceitar a vacina. E aí como é que a gente vai eliminar o vírus se as pessoas não aceitarem se vacinar? Para você ter uma ideia, Miguel, e quem está nos assistindo, eu estava acompanhando aqui no Guia Cristiumal, que é o site da nossa cidade, do nosso amigo Clécio, e ele fez justamente essa enquete. Você tomaria a vacina do Covid? Mais pessoas estavam lá dizendo que não do que sim. E grande parte dessas pessoas são pessoas dos grupos de risco. Então, você imagina a dificuldade que o governo vai ter para conseguir a vacina e depois para vacinar a população. Então, talvez
a maior dificuldade que a gente vai enfrentar para conseguir voltar a uma vida normal e vencer de uma vez esse vírus vai ser conseguir convencer as pessoas de que ele existe, para você ver a que ponto nós chegamos assim enquanto sociedade. Então, é preciso aceitar a realidade, é preciso entender que ela existe. Negar não resolve, entrar em pânico não resolve. O que precisa é aceitar a realidade. E aí, quando você diz também, então esquece que a pandemia existe. Não tem como esquecer. Em relação a isso, quando alguém te diz para esquecer alguma coisa, a psicologia comprova que você tem uma tendência muito maior a ficar pensando naquilo e até de forma obsessiva. Dostoiévski, em um dos romances dele, no romance Lembrança da Casa dos Mortos, se eu não me engano, foi nesse romance que ele escreveu, ele falou que ele trouxe a ideia de que se falar para você não pensar num urso branco, é aí que você vai pensar. Então, faço um convite para você, Miguel, faço um convite para quem está nos assistindo, assim, para não pensar num urso branco. E aí pergunto, quantos de vocês já pensaram no urso branco? E aí, depois que o Dostoiévski trouxe isso até a literatura, psicólogos foram comprovar e fizeram vários experimentos científicos onde eles comprovaram que quando você diz para uma pessoa não pensar em algo, é aí que aquele pensamento surge de forma invasiva, involuntária e incessante. Então, se eu te digo, da mesma forma que se eu te disser para não pensar no urso branco, esse urso branco não vai sair da tua cabeça, se eu disser para você não pensar na pandemia, ela não vai sair da tua mente. Então, dizer para não pensar, é muito próximo, né? E não tem resultado eficiente. O que precisa é aceitação. Ter a resiliência de entender que temos sim um problema grave de saúde pública mundial, mas que precisamos enfrentar. Não é a primeira e nem vai ser a última pandemia que o mundo vai passar. Então, a gente precisa passar por ela. Acredito que já passamos os piores momentos, já passamos. Talvez estamos aí indo para a reta final em relação à nossa luta contra o vírus. Guilherme, tem controvérsias. A Espanha, a Itália e a Inglaterra estão tendo rebrotes. Estão tendo rebrotes complicados esses dias aí. Eu não sou tão esperançoso assim, mas pode continuar. Desculpa te interromper. É interessante a gente trazer para esse debate e aí a gente começa a entender por que está voltando. Dias atrás teve um protesto na Alemanha, milhares de pessoas aglomeradas em um protesto contra o isolamento. E aí, provavelmente, esse processo acontece também na Espanha, em Itália. E aí, o Brasil, quando eu digo aqui que 7% das pessoas no Brasil acreditam na Terra plana, o Brasil não é um país isolado nesse sentido. O mundo sofre com essa ignorância. Essa é uma ideia difundida no mundo todo. Então, vamos pegar aí, dizer que 10% da população mundial acredita na teoria da Terra plana. Quantos por cento desacreditam na pandemia? E aí você pega, digamos, uma porcentagem alta da população que não acredita na pandemia, não está nem aí, não vai tomar vacina, não cumpre os mínimos cuidados possíveis em relação à transmissão, a gente vai ter, assim, talvez, que lidar com isso por anos, talvez por muito mais tempo do que se a gente tivesse enfrentado a realidade de uma forma diferente. Mas isso é muito comum do ponto de vista da psicologia, Miguel, a pessoa negar a situação. A pessoa fazer de conta que o problema não existe. E como se, fazendo de conta que ele não existe, ele deixasse de existir. Mas quando a pessoa faz isso com os problemas pessoais, é uma questão dela. Agora, as pessoas estão fazendo isso com um problema mundial e acaba acarretando em perigo e acaba acarretando em uma questão de saúde pública. E aí o que você disse dos casos que estão aumentando no Brasil não é diferente e não vai ser diferente muito devido a isso. Nós estamos com um grave problema. Eu sei falar de novo do Bolsonaro não colocando máscara, aglomerando pessoas, fazendo aquele churrasquinho em Goiás. Isso a gente não pode esquecer. Agora que ele pegou o Covid, agora ele está se controlando, ele não está falando mais. A gente ficou sem comando, a gente ficou a ver navios. A gente fez uma live com os hospitais da região, do Celeiro, com o Santo Antônio de Tenente Portela e o de Cristiumal.
a conclusão que chegaram os administradores e os médicos que trabalham na pandemia, é que eles se sentem totalmente desamparados pelo governo federal. Guilherme, eu queria que tu explanasse a tua experiência individual, agora com os casos reais, mas eu vou pedir para o Fabiano, que o Fabiano foi o nosso primeiro técnico de enfermagem em Criciúmal que pegou o coronavírus e internou na UTI lá de Três Passos. E olha, a esposa dele, que é enfermeira, a Bibi, que é conhecida pela competência, pelo seu trabalho, ela pensou que ia ficar viúva. Um troço impressionante. Foi o nosso primeiro técnico que ficou doente. Eu pensei que ele ia morrer, mas é que eu não gosto muito dele, por isso é um cara muito chato. Deixa eu te falar, eu queria escutar a experiência do Fabiano, né, os passos, como ele contraiu, a parte física. E eu queria que tu interagisse com ele, né, no sentido de uma consulta, né, uma espécie de orientação, como se tu estivesse entrevistando o Fabiano, que eu acho que tu é a pessoa mais indicada para isso. Fabiano, vamos colocar o Fabiano, isso. Coloca Sim, o Fabiano ele já vai estar chegando com nós aqui. Ele não está ainda? Ele vai estar com nós. Em instantes ele vai estar com nós aqui, conectado junto na live. Ele não está conectado ainda? Daqui uns instantes vai estar conosco. Tá. Então, tem alguma pergunta de algum ouvinte agora, Fabiano? No Face? De momento, não. De momento, não, mas o pessoal pode interagir junto com a gente, pode fazer sua pergunta, tirar suas dúvidas, fazer seus questionamentos, podem interagir à vontade, ficar à vontade, que a gente está aqui para tirar as dúvidas das pessoas que estão conectadas junto com a gente. Nós temos quantas pessoas no Face agora, Fabiano? Nós temos agora 13 pessoas no Face e 4 pessoas no YouTube, mas o pessoal pode se inscrevendo aí para melhorar ainda mais a nossa qualidade de transmissão. 300, 400, 500 pessoas no Face. Com certeza. O que está acontecendo hoje? Será que é o Fabiano? Não é possível, não é só porque eu não gosto dele. Ou ele não gosta de mim, eu não sei. Então, Miguel, falando sobre a questão que eu coloquei antes, da necessidade, da questão das pessoas assim focarem naquilo que elas não têm controle, e isso causar assim um dano mental, em relação à saúde mental muito grande, né? Então, a questão do foco, a pessoa vai sentir, o sentimento que a pessoa vai ter vai depender de onde está o foco dela. E quanto mais a pessoa conseguir focar naquilo que ela controla, melhor ela vai conseguir lidar com a situação. Ou seja, a pessoa não controla a existência da pandemia, mas ela controla a forma com que ela interage com o que está acontecendo. Então, focar nas suas possibilidades, na forma que a pessoa pode lidar com a situação. Então, o que eu individualmente posso fazer em relação a tudo que está acontecendo hoje é tomar os cuidados necessários. Porque quando eu projeto minha satisfação naquilo que eu não controlo, o resultado, normalmente, ele é angústia e sofrimento. Porque se eu não controlo, eu não posso mudar. Então, o que eu vou fazer? Vai gerar sofrimento. Então, quanto Guilherme, mais eu manter meu foco... só para te interromper, para pegar um gancho. Sabe o que eu me imaginei agora? Um corintiano fanático, né? Vai o Inter lá e mete 1, mete 2 e mete 3. E aí, eu tô vendo que é mais ou menos o mesmo sentimento. O cara não pode mudar o jogo. O que está acontecendo. Pois é. Tem uma fala de um filósofo, que agora não lembro o nome, mas que eu acho muito interessante. Ele fala o seguinte: se uma situação te faz infeliz, uma situação está te fazendo infeliz, insuportável, você tem 3 opções para lidar com ela. A primeira opção, muda a situação. Faz alguma coisa diferente, muda o que está acontecendo, muda o panorama, muda alguma questão da realidade. Não posso mudar o que eu estou acontecendo, não posso mudar a situação, sai da situação. Não posso mudar, não quero sair, aceita a situação. São as 3 formas assim que a gente pode lidar de uma forma saudável com algo que está acontecendo. Vamos pegar o exemplo de um trabalho. Não gosta do teu trabalho? Faz alguma coisa para mudar a tua relação com o trabalho.
Não consegue mudar? Sai do trabalho. Não pode sair e não pode mudar? Aceita. Aí a gente entra, talvez até no conceito de Nietzsche, de amor fati, né, que é amor ao destino, mas para não ir tão longe, vamos ficar nesses três. Percebo que já temos aí a participação do nosso ilustre Fabiano. Boa noite, Fabiano. Tudo bem? Conseguiu entrar? Boa noite, Daniel. Boa noite, pessoal. Então, quanto tempo no serviço aí, daí Não, até a tudo chegada bem. de Três Passos. Fabiano, tá picotando o teu som. Tu não tem fone de ouvido? Tá picotando o teu som? Cara, eu vou dar um minuto. Daí, ver se a gente consegue escutar a experiência dele, né, Guilherme? E tu ajuda um pouco a gente para fazer os questionários para ele, porque isso aí acabou com a cabeça de várias pessoas, né? A gente tem casos aqui de gente jovem que morreu, médicos e enfermeiros que morreram em todo o país, né? Desde 29 até 30 e poucos anos, né? E olhando aquele padrão de raio-x que entrou, aquela bactéria oportunista e o próprio vírus, então a gente pensou que o Fabiano ia pelo mesmo caminho, cara. Foi um troço impressionante. Mas eu não sei, ele que vai contar aí, não sei como é que... Não sei se ele tem recuperação mental hoje, não sei. A gente tem que falar as piadinhas dessas aí, besta, mas... Veremos. Mas eu já conversei com amigos assim que passaram pela situação, então relatam que realmente se sente totalmente vulnerável. Você chega, segundo o relato deles, chega na UTI, né? Fica lá da forma que veio ao mundo, não sabe o que está acontecendo, fica sem conexão com as pessoas lá fora. Então, eu não passei por isso, espero não passar, mas deve causar uma angústia muito forte, né? Pois é, a gente não ficou, né? Fabiano? E aí, Fabiano, como é que tá o som? Agora, não está me escutando bem? Agora estou escutando bem, parou de picotar. Isso, então tá. Tu tá bem, tá Fabiano? vendo? Tranquilo? Estava trabalhando, né? Bem. Então, isso, estava trabalhando, por isso que eu me atrasei um pouco, né? Pois é, não, tranquilo. Todos nós temos uma jornada de trabalho pesada e sempre a gente tá firme. E o programa é um programa descontraído, a gente fala o que sente, né? Não tem problema. Hein, Fabiano, eu estava na apresentação te colocando que fosse o primeiro técnico de enfermagem da linha de frente, que eu sei que tu trabalha na linha de frente em Três Passos, na UTI, né? E também, vamos dizer, uma linha de frente nas enfermarias aqui de Criciúmal, e que tu fosses o primeiro técnico que pegou o coronavírus e ainda internou na UTI. Eu queria saber como é que foi esse processo, quanto durou, o que tu foi sentindo, né? Até tu ter a tua alta, né? Até confirmar que tu não ia ser um presunto, né? Ou a Bibi ficar viúva, né? E outra coisa, Fabiano, tu não consegue desligar essa luz que está atrás de ti, que não dá para ver teu rosto? Aí, se tu pudesse falar para nós, aí o doutor Guilherme vai te explorar também, porque ele acaba com a cabeça da gente. Eu estou vendo o urso branco até agora. Daqui a pouco eu sou Melhorou agora. Branco aqui. Melhorou agora? Melhorou. Perfeito. Agora dá para ver. Beleza, perfeito. Tá, Fabiano, Vamos se lá, tu conseguir explanar aí, como tu puder, aí, os primeiros sintomas, onde é que tu estava trabalhando, estava pescando, enfim. Conta para nós aí e o Guilherme vai acabar com isso. Passo a bola para ti. Assim, Miguel, eu estava seguindo minha rotina normal de trabalho, seguindo meus 2 empregos, não senti nenhum sintoma nos primeiros dias. Aí me deu uma diarreia 15 dias antes, um episódio de diarreia, fui no médico, fui afastado por suspeita de Covid. Fiz o exame PCR, esse deu negativo. 15 dias após esse exame, eu tive uns sintomas de dor de garganta. Aí, nesse sintoma, eu fiquei febrículo com 37,2. Fui ao médico, iniciei o tratamento, o doutor me afastou e iniciei antibiótico. Após 5 dias, depois de eu levantei de manhã, liguei para o doutor, não me sentia muito bem, me sentia um pouco ofegante, um pouco de dor no peito. Conversando com a minha mulher, ela disse, vamos no médico.
Quando eu levanto para sair, para entrar no carro e no médico, simplesmente me deu uma síncope em casa. Tive um desmaio. Nesse desmaio, a mulher me socorreu, chamou o médico chegou lá, o doutor Martin me deu aí levou para o hospital. Cheguei no hospital de Criciúmal, realizei raio-x, eletrocardiograma e iniciei mais medicações. Iniciei medicações que o médico me deu. À tarde, ele me solicitou uma tomografia. Fui a 3 Passos para realizar a tomografia. Chegando lá, o doutor ligou para a doutora Ana, que é intensivista da UTI, para ela ver a imagem da tomografia. No momento que ela viu as imagens e me falou que a tomografia era sugestiva à internação, o mundo para mim caiu. Eu já sabendo para que é uma doença que tu não sabe para que lado ela vai partir, é uma doença muito rápida, um vírus muito rápido, muito perigoso. Fiquei muito preocupado. Tá me escutando? Perfeitamente, tá. Fabiano. Eu vou só pedir uma coisinha para ti. O teu microfone está raspando na camisa, segura ele perto da boca, ele está raspando, está dando uma interferência. Eu saí de tela só para te deixar com o Guilherme. Melhorou? Tá todo mundo te escutando. Tá. É que eu não tava vendo o Guilherme em tela, por isso que eu achei que... Não, tá certo. Se tu se sentir seguro, eu fico. Não, tranquilo. Essa tomografia sugestiva à internação, aí a doutora me disse, tu vai ter que subir para UTI. Eu disse, como UTI? Se ontem eu estava bem, eu tive um dia de sintomas, né? E esses sintomas que me deu, no dia que me deu essa síncope, que eu tive desmaio em casa, foi um calor muito forte na parte do intestinal, abdominal, intestinal. Uma coisa que eu achei muito estranha, de todos os sintomas que falam, né? Dor de garganta, sintomas de Covid. Aí, quando eu mesmo via minha tomo, daí, para mim, como paciente, eu não sabia o que fazer. Como mora só eu e minha esposa aqui em Criciúmal, eu pedi para a doutora, deixa eu ir em Criciúmal, que eu preciso conversar com ela, para depois voltar para me internar. Ela ia pedir para mim subir para ter um cuidado mais próximo, né? Aí cheguei em Criciúmal, tomei mais uma dose de medicação, conversei com ela, achamos melhor internar em 3 Passos. Chegando aqui, eu, paciente, achei muito estranho, né? Você trabalhando, fazendo o cuidado com os outros pacientes é muito diferente de você ser o paciente. Eu fiquei assim, eu não sabia o que fazer. Que lado a doença vai partir no meu organismo? Será que eu vou ir para um tubo? Será que eu vou ficar entubado? Será que eu vou ter muita falta de ar? Não vou conseguir fazer a respiração correta? Essa parte, assim, eu fiquei com muito medo. Eu, como paciente, assim, me senti muito mal. Eu, assim, problema de saúde, nunca tive problemas graves, né? Por isso que eu fiquei muito abalado. Mas, enfim, chegando na UTI, conversei com os médicos, conversei com os colegas me deram maior apoio. Consegui deitar naquela cama, fazer uma respiração correta e só um pensamento assim, eu tenho que melhorar para não cair num tubo, porque para sair de um tubo é muito difícil, um paciente COVID. Tá? E eu pensava assim, doutor, eu tenho que sair daqui. Eu tenho que fazer e me concentrar para o meu psicológico não abalar. Era só o que eu pensava lá dentro. Não tinha visita de familiar, né? Minha esposa também estava em casa, em isolamento, não poderia vir. Minha mãe, meus familiares, minha mãe é cardíaca, também não tinha nem como ela vir, né? E aí foi indo, fiquei um dia, 2 dias, terceiro dia já estava mais para baixo. Os colegas sempre, vamos lá, força, vamos sair dessa. Oi? Alô? Oi, sim? Só aproxima um pouquinho mais o microfone da boca,
Tá com uma interferência. Um microfone só. Aí? Aí. Fabiano, tu já viu morrer gente lá, né? De Covid na UTI de Três Passos, né? Eu já vi, sim, já vi. Até é uma coisa assim que... né? Porque a gente faz todo o cuidado e o teu retorno no cuidado é o teu paciente da alta, né? Aí tu investe, o paciente vai ao óbito. O primeiro foi muito difícil. Aí tem a consequência, né? O segundo, o terceiro, né? Aí teve as altas também, que daí quando os pacientes começaram a dar alta, para nós foi vitória, né? Foi vitória que a gente teve. Foi muito difícil. Para mim, muito difícil isso, né? E como é que tu tá hoje? Tu não tá normal, né? É um momento antes de ter pego esse coronavírus e um momento depois. Eu sei que tu tá trabalhando, né, normalmente, mas como é que tu tá trabalhando? Tu tá com medo? Tu tá com o que tu tá sentindo? Além dos EPIs, etc e tal, que tu sempre usou, né? Mas como é que tu tá encarando hoje isso aí? Sim. Porque tu sabe que tu pode voltar para aí. Hoje eu tô encarando... Sim, antes eu já vinha comigo mesmo, eu vinha com um cuidado a não se contaminar, porque a gente sabe que, olhando para os pacientes, né, se contaminou, tá aí, não saiu, né? Só que hoje é muito relativo, assim, eu tô cuidando do paciente e tô pensando, será que eu não tô contaminado? Eu fiquei nessa parte, assim, eu fiquei mais retraído comigo mesmo. Eu faço as coisas com mais cautela, mais cuidado. E antes, até não pegar, né? Depois que tu pega, é outra vida. Eu estou ainda em fase de recuperação, iniciando fisioterapia, iniciando outras sequências de exames, né? Que é tudo rápido. Mas, assim, a minha parte respiratória, por enquanto, está indo bem. Não sei para que lado pode partir também, né? Porque sequela sempre fica, né? Bem ruim, assim, quem diz outro, bem feio, né? Mas assim, estou conseguindo trabalhar bem, estou conseguindo manter um psicológico bom para não me abalar, né? É possível, eu não consigo, eu peço auxílio, né? E estamos seguindo na linha de frente para ajudar. Só que o que eu percebo, assim, que a população, a grande maioria, não está dando muita importância para isso. Enquanto não, a família ou própria pessoa, né, ter pegado esse coronavírus, ter o caminho na rua. É complicado. Guilherme, deixa eu te fazer uma pergunta. O que tu acha do caso do Fabiano? O Fabiano trabalhava, encarou, né? Pegou a doença, logicamente ele pensou que ia morrer, ele já viu pessoas morrendo, ele se sentiu como paciente. Agora ele volta, ele fala que o psicológico dele está indo bem, né? E que ele está encarando novamente na linha de frente. O que tu tem para falar sobre o caso, Guilherme? Que tu acha disso? Primeiro, parabéns, né? Mas isso mostra, sim, que ele é uma pessoa com uma característica muito importante, que é a resiliência. É uma pessoa muito resiliente por ter enfrentado uma situação difícil, não só superou, né, como consegue voltar a trabalhar com o mesmo agente que causou o dano nele no primeiro momento. Então, a resiliência nesse momento é muito importante. O que é a resiliência, doutor Miguel? A resiliência é um termo da psicologia que é emprestado da física. Na física, a resiliência ela designa um material que ele se modifica, mas ele volta ao estado natural. Por exemplo, a borracha. A borracha você estica, mas depois da pressão que ela sofre, ela volta ao estado natural. Na psicologia, então, se usa esse termo para pessoas que enfrentam uma dificuldade, mas elas superam a dificuldade e conseguem superar a situação e voltam ao seu estado normal ou até melhores do que estavam antes. Então, no caso do Fabiano, mostra uma grande capacidade de resiliência, porque ele não só teve força para enfrentar a situação, como ele voltou, talvez agora com mais conhecimento e mais cuidado em relação
a questão do Covid, né? Só que, claro, cada pessoa enfrenta a situação de uma forma diferente. Então, algumas pessoas podem, inclusive, desenvolver um estresse pós-traumático pela situação que passam. Tudo vai depender de indivíduo para indivíduo, né? Porque a questão da forma como a pessoa vai passar essa situação, apesar de ser parecida entre os pacientes, mas a forma com que a pessoa internaliza o que está acontecendo é totalmente diferente de uma para outra. E a forma com que a pessoa vai lidar com isso depois, mesmo depois da alta, também muda totalmente de uma pessoa para outra, né? Mas, de qualquer forma, é importante um acompanhamento para ver como que a pessoa está lidando com isso. Mas parabéns, então, ao Fabiano, né, primeiro pela vitória dele em relação ao vírus, né, e também pela força de caráter, inclusive, de estar na linha de frente, né? Digamos, comparando aí com um soldado na guerra, foi lá, foi atingido pelo inimigo, voltou, recuperou e voltou para o fronte, né? Continua na batalha. Então, parabéns, precisamos de pessoas assim, né? E espero que continue com essa força mental, com essa capacidade de resiliência para continuar trabalhando, né? Mas pessoas que não têm essa mesma resiliência ou que enfrentaram a situação de forma diferente, talvez precisem aí de um acompanhamento médico, um acompanhamento psicológico, para conseguir dar conta de todo esse sofrimento que acaba estando em torno dessa situação. Eu pediria aí para o Fabiano, então, talvez se ele pudesse dar uma palavra àquelas pessoas que a gente comentou no início da live que ainda não estão acreditando no Covid, que ainda falam que Covid é só uma gripezinha, que é uma invenção comunista da China. O que você teria para dizer para essas pessoas, Fabiano? O que eu poderia dizer é o cuidado. Não deve brincar com o invisível, né? Não tem um vírus, mas toda a mídia está falando que é perigoso, e realmente ele é muito perigoso. Ter cuidado, lavagem das mãos, uso de máscara, não ter... E todo mundo tem que seguir, trabalhar, todo mundo está sempre trabalhar, né? Mas, assim, ó, o que aconteceu comigo, agora, assim, os pacientes que eu estou cuidando, eu tento dar uma palavra a mais de tá respirando muito rápido, respira mais devagar, faz assim, vamos se ajudar. Eu tento dar um ritmo a mais para sair, para tentar sair, para se ajudar a sair. Porque tem pacientes que nem não consegue, cada dia mais está entrando uma fase de depressividade muito mais baixa. Então, claro, o que eu digo para o pessoal assim, é um cuidado, cada vez se cuidar mais. Em relação à tua situação, Fabiano, a gente sabe que os médicos te acompanharam, tua situação física, digamos assim, né, fazendo exames, acompanhando tudo que vocês acompanham, os sinais corporais e tudo mais, mas e do ponto de vista psicológico? A gente não tem como medir como está sendo a reação da pessoa, como ela está se sentindo. Qual você diria assim, qual foi o teu pior momento desde quando você descobriu que estava com o vírus, então, até a tua alta? O meu pior momento foi no segundo dia de internação, que a minha aumentava. Ali eu fiquei abalado, eu perdi o próprio controle comigo mesmo, com nem os outros, eu não conseguia me achar, eu não lado ele ia partir. Aí o doutor entrou lá, conversou comigo, me deu um auxílio, né? Porque eu penso assim, ó, se eu tivesse ficado, me deixar abalar naquele momento, eu não sei se foi uma crise que deu de falta de ar muito forte, né? E eu estava com oxigênio, aquele oxigênio foi aumentando, e a minha saturação não aumentava, diminuía mais. Ali foi a fase que eu tive mais medo de todo o que aconteceu, né? Essa foi a pior parte que eu passei.
E, como a gente comentou antes, você conseguiu passar, assim, mentalmente fortalecido nessa situação e para compartilhar com nós, assim, o que você fez ou de que forma você conseguiu lidar com a situação, assim, para não desestruturar. Você disse que em um momento, assim, perdeu o controle, mas como que você fez para reassumir esse controle e, assim, continuar enfrentando a situação? Eu pensei muito em Deus. Nessa hora, né? E assim, eu aprendi uma coisa no quartel, quando eu servi o quartel, servi o exército. Quando está muito esquecer o que está pessoal e refletir, vai te pegar um norte. E eu que aprendi assim, né? Pegar um norte. E foi o que eu fiz. Fechei os olhos, também demorou um pouco, não foi rápido isso. E fui começando a pensar, eu consigo me ajudar, eu cuido, pode ir. Então, mas eu não posso perder a minha estrutura, né? Foi esse o meu pensamento. E fazer mais. Então, você percebe, assim, como é importante essa questão de ter onde se agarrar, digamos assim. E no caso do Fabiano foi a fé. Para outras pessoas pode ser alguma outra forma, assim, para a pessoa conseguir se apegar nesse momento. Mas e como, assim, ele teve crenças fortalecedoras que ajudaram. Como, por exemplo, eu vou conseguir, vai dar certo, eu vou vencer mais essa. Né? São pensamentos, assim, que se tornam crenças que vão fortalecendo a pessoa, né? E isso é muito importante, a gente conseguir se manter firme nessa situação. E certamente foi esse pensamento, né? Esse padrão de pensamento, esse padrão de mental do Fabiano que ajudou ele passar por essa situação, assim, tanto do ponto de vista físico quanto mental, sem maiores avarias, digamos assim, né? O Fabiano, verdadeiro sobrevivente, independentemente da pandemia, mas só para completar o que o Guilherme está concluindo, independentemente que tu tenha pegado ou não o coronavírus, qualquer situação tu sairia bem. Aí que eu queria falar com o Guilherme sobre a experiência dele com a pandemia. Fabiano, a tua voz picotou muito, mas depois eu vou pedir para tu fazer tuas conclusões finais, dar uma arrumadinha no teu áudio, né, para ver se tu encerra o nosso programa hoje, porque tu fala bastante coisa importante que muita gente não ouviu. Eu não entendi muitas coisas que tu falou, foram muito importantes. Só fica em off, Fabiano. Eu queria saber do Guilherme nessa pandemia, porque o Guilherme trabalha no serviço público e tem seus clientes também, trabalha no particular, né? Não sei, Guilherme, tu está fazendo consultas particulares? Também. Tá. Certo. Então, nessa pandemia, tu tem uma experiência boa sobre pacientes que vêm te procurar justamente ou por medo ou por negar a situação atual. Eu só queria saber de ti a tua experiência na prática profissional hoje e as tuas conclusões finais. Então, doutor Miguel, a demanda a gente percebeu e vem percebendo que ela vem aumentando muito. A procura, assim, por ajuda psicológica vem aumentando muito. A tendência é que continue aumentando. Mesmo depois da pandemia, assim, se espera um crescimento muito grande da necessidade de acompanhamento psicológico. As pessoas estão desestabilizadas, algumas mais que as outras, mas, assim, casos principalmente de ansiedade, depressão, ideação suicida, eles vêm aumentando numa crescente, assim, alarmante, e a tendência é que continue nesse crescimento ou até aumente. E o que está provocando isso, assim, no primeiro momento, pelo que a gente percebe? Primeiro, a mudança de rotina. Vamos pegar o exemplo, assim, das faixas de idade que mais têm sofrido com essa situação, que são adolescentes e idosos. Adolescentes, eles tinham uma rotina, vai para a aula, estuda, tudo mais, pratica um esporte, tem sua rotina bem delimitada, assim. E aí, de repente, não tem mais aula, de repente não pode mais praticar esporte, de repente, de um momento para o outro, não pode mais ver os amigos. E a pessoa, ela precisa de uma rotina. Uma rotina é muito importante para qualquer pessoa, né? Quando a pessoa está, assim, em qualquer tipo de desequilíbrio,
organizar a rotina dela e tornar essa rotina saudável é fundamental para você conseguir vencer qualquer tipo de doença ou transtorno mental. Então, essa pandemia veio e desorganizou a rotina de todas as pessoas. Começa aí. E aí a ansiedade, que surgiu a ansiedade pelo medo do desconhecido, a ansiedade que as pessoas têm muitas vezes de não saber o que vai acontecer, de ficar pensando no pior possível, pensando no que pode ou não acontecer. Essa ansiedade prejudica o sono, e o sono também, uma qualidade de sono é fundamental para uma saúde mental. Então, se as pessoas não têm mais qualidade de sono, não têm mais uma rotina definida, começa aí um grande problema de saúde mental. E aí, falei dos adolescentes, tiveram sua rotina totalmente modificada, e agora vamos pensar um pouco nos idosos também. Vamos trazer aqui para a realidade do nosso município de Cristiumal. Aqui a gente tinha entre os idosos assim, várias atividades. Por exemplo, final de semana, bailinhos, a secretaria ela tinha grupos de atividade física, grupos de artesanato, grupos de língua alemã, grupos de jardinagem, onde semanalmente os idosos se reuniam, né, através da Secretaria de Assistência, se reuniam nos seus clubes de bocha, clubes de canastra, clubes de bolãozinho pelo interior, se reuniam nos bailinhos, então eles estavam sempre confraternizando, e o idoso precisa muito disso. E aí, de repente, acabou tudo. Se sentiram perdidos. Não podiam mais receber visita de familiares, não podiam mais receber visita de amigos. Então, eu vejo assim que os idosos foram o grupo da nossa sociedade que mais tem sofrido e mais vem sofrendo em relação à pandemia, porque mudou totalmente a rotina deles. Porque nós que ainda estamos no mercado de trabalho, a gente muda alguma coisa em relação à nossa rotina, mas a gente tem uma rotina de trabalho ainda. Mas agora o idoso, ele se perdeu totalmente na sua rotina. Justamente eu ia te perguntar isso aí, Guilherme, porque tem muita gente que ou perdeu o emprego, está com medo de perder o emprego, assunto que a gente não abordou ainda, né? Aqui nós temos 4, 5 fábricas, em todo o mundo tem várias fábricas grandes que estão fechando. Existe esse pânico das pessoas perderem o emprego e tem muita gente que está perdendo mesmo. E aí é uma contrapartida, uma contraposição, porque fica um mundo paradoxal. Por um lado, tu não pode fazer aglomeração porque tu vai pegar as fábricas. A gente sabe que a JBS de Três Passos foi o foco principal, por isso que Três Passos está com quase 1000 casos, né? Eles se contaminaram no frigorífico. Na Alemanha, os maiores casos foram dentro de frigorífico. Mas aí como é que fica? A pessoa vai te procurar e, pai, eu vou perder emprego, eu estou com medo de perder emprego, a fábrica fecha, enfim, isso aí eu queria te perguntar que a gente não tinha abordado ainda. Então, Miguel, para a gente resumir assim, o que é a ansiedade? A ansiedade é a antecipação de um medo real ou imaginário. Ou seja, quando a pessoa antecipa algo que vai acontecer, algum problema futuro, ou algo que nem vai acontecer, né? Então, a pessoa se depara com várias possibilidades de perda. Perda do emprego, perda da renda, perda de familiares e a possível perda da própria vida. Então, a pessoa acaba antecipando todo esse sofrimento, a pessoa ansiosa acaba trazendo todo esse sofrimento sobre possíveis perdas para o presente. E aí ela vai desenvolver crises de ansiedade ou ansiedade em diversos níveis. Então, o primeiro ponto assim é acalmar, a pessoa conseguir se centralizar e conseguir reorganizar o seu pensamento, conseguir trazer sua mente para o tempo presente. Então, já falando agora em como lidar com essa situação, Miguel, independente da faixa etária, independente da idade ou classe social, ou se está trabalhando ou não, a primeira questão é aprender a se adaptar à nova realidade, ao novo momento que a gente está vivendo. Darwin já dizia, não sobrevive o mais forte, sobrevive quem se adapta melhor. Então, primeiro é se adaptar a essa nova rotina, né? Conseguir ter uma boa qualidade de sono, ter uma rotina de trabalho, ou mesmo se está em casa de home office, conseguir organizar uma agenda, saber de manhã, quando levanta, o que vai fazer durante o dia, ter um horário para dormir, um horário para levantar, ter uma rotina de alimentação saudável, colocar exercício físico na sua rotina. Começa a partir daí o enfrentamento da pessoa a essa situação, organizar sua rotina, colocar atividade física na sua rotina. E se não pode mais fazer o que fazia antes, ter criatividade para buscar novos hobbies. Por exemplo, vou colocar um exemplo, mas cada pessoa tem que buscar o seu hobby no seu canto. O que eu gosto, outra pessoa pode não gostar. Então, cada um tem que saber do que gosta.
Mas, por exemplo, quem era acostumado a jogar carta com os amigos, pode aprender a jogar, por exemplo, jogar dominó em casa, pode aprender a jogar dama em casa, pode aprender a jogar xadrez em casa, né? Então, pode buscar novos programas de TV para assistir, pode buscar desenvolver novas habilidades, por exemplo, mais jovens, aprender uma nova língua, idosos também, voltar a falar uma língua que falava antes, aprender a tocar algum instrumento musical, ou seja, ter criatividade para conseguir organizar uma nova rotina. Não dá mais para ir para o bailinho, não dá mais para ir para atividade física, não dá para visitar os amigos, encontra outra coisa para fazer, mas não fica parado. O que não pode é desorganizar a rotina, não dormir mais no horário certo, não acordar mais no horário certo, aí levantar, não ter nada para fazer. Tem que encontrar uma rotina e aí ter a criatividade de ver o que eu posso fazer, o que eu posso inventar de novo nesse momento, o que eu posso aprender de novo. Eu não posso mais ir na academia, não posso mais ir com a professora para fazer atividade física. O que eu posso fazer? Posso caminhar, posso fazer um alongamento, posso fazer um exercício dentro de casa. A questão é não parar, porque o tempo, o mundo precisa girar, a gente precisa continuar. Então, a gente precisa se adaptar a essa nova realidade. É a única forma da gente conseguir passar por ela de uma forma saudável, tanto do ponto de vista físico quanto mental. Guilherme, a nossa comunidade ela é um pouco privilegiada, a gente já vem discutindo em várias lives isso aí, porque é uma região de produção de grãos, é uma região onde o poder adquisitivo é superior a muitas regiões, né? Mas tu sabe que tem muita gente que não tem o que comer agora, né? Tem muita gente, vamos falar de Rio, São Paulo, vamos falar de Porto Alegre, além de todos os problemas que essa pessoa tem que enfrentar, né, com tudo que tu vem brilhantemente explanando na live até agora, essas pessoas têm que lutar contra a fome, elas não vão ter o que comer, elas moram em casas de 10, 15 pessoas juntas, né? E o que está acontecendo, essas pessoas estão saindo para a rua, estão roubando, enfim, é um grande problema. Além de superar toda essa parte psicológica, que é muito complicado, eles não estão tendo renda. O governo, mal ou bem, tentou ajudar, eu acho que foi a maior renda que o Brasil teve desde os inícios dos programas sociais, de R$600. Só que essa renda vai acabar, essa renda vai chegar a R$300. Tu acha que está vindo um grande problema de comoção social quando acabar essa renda? Eu estou te falando a nível nacional, Guilherme. Eu sei que é uma projeção bastante ambiciosa para a gente prever, mas o que tu acha disso? Com certeza, sim, essa questão econômica vai afetar bastante. O Brasil é um país com uma pobreza assim alarmante, então muitas pessoas ainda morrem de fome no país e não se fala disso. Então essas pessoas continuam sofrendo. O aumento na criminalidade, eu acredito que ele se dá por outros fatores, porque pessoas realmente honestas, elas encontram uma forma de sobreviver, mas não vão para o crime. Eu acredito assim que aquela história de a ocasião faz o ladrão, para mim não existe. A ocasião, ela simplesmente revela o ladrão. Então, a pessoa que vai para a criminalidade agora, ela já tinha uma tendência a isso. Ela já tinha uma tendência pessoal ao ilegal, à criminalidade. Não é o Covid que vai levar ela a isso. Porque pessoas que são honestas e têm caráter, elas vão encontrar, pedindo ajuda, vão encontrar alguma forma de enfrentar a situação. Mas é claro que aquelas pessoas que já tinham uma tendência à criminalidade, agora elas se encontram, assim, digamos que se sentindo mais à vontade para praticar isso, porque aí vão colocar a culpa lá no Covid. Mas é uma questão, assim, que o governo vai ter que pensar com bastante carinho, porque as populações mais pobres estão sofrendo muito, como já vinham sofrendo. Então, é um problema que já existia, mas a tendência é ele se acentuar ainda mais. E aí a gente, enquanto sociedade, assim, vão ter que buscar cada um fazer sua parte, né? Que nem nós aqui em Cristiúmal, uma cidade pequena, né? Se cada um puder ajudar alguma pessoa ou fizer a sua parte, a gente vai conseguir construir algo melhor no todo. Mas, com certeza, a questão econômica, o abalo que a gente está tendo, ele vai ter reflexos na sociedade. Isso, inevitavelmente, vai acontecer. E aí teremos que estar preparados para isso. A questão econômica, sim, ela vai afetar bastante. Mas, claro que muitas pessoas se aproveitam disso. Sim. A gente, aquela história de uma manifestação
que não é controlada pela polícia, o pessoal vai, quebra a vidraça, rouba as coisas. É uma coisa que eu concordo contigo plenamente sobre esse aspecto. Pessoas se aproveitam da situação, Sim. né? Então, assim, não só em relação à questão da violência. Eu já ouvi relato de vários comerciantes, assim, que muitas pessoas estão usando a pandemia para não pagar as contas, né? Pessoas que não tiveram impacto nenhum em relação ao Covid, algumas até tiveram seus rendimentos aumentados, mas aí usam aquela desculpa da pandemia para não pagar as contas, aí fica devendo, porque o Covid, não sei o quê, na verdade não tem relação nenhuma. A pessoa de má índole se utiliza de uma desculpa para prejudicar o outro ou para fazer algo que não deveria, então acaba usando como desculpa, porque eu estou roubando para matar a fome, quando na verdade não é a realidade, porque a pandemia me empurrou para uma pobreza tamanha que eu vou precisar roubar para me alimentar, mas você vai ver, a pessoa não está roubando para se alimentar, ela está roubando porque ela quer um tênis da Nike, ela está roubando porque ela quer ter uma roupa da moda, por questões triviais. E aí a pessoa que deixa de pagar suas contas não deixa porque diminuiu o rendimento, mas porque ela prefere usar como desculpa o Covid para não pagar a sua conta, para poder usar esse dinheiro para comprar alguma outra coisa para ela. Então, a gente, nesse momento de crise, a gente vê todo tipo de situação. Pessoas boas acabam dando vazão a atitudes boas e positivas. Pessoas de má índole acabam dando vazão à sua má índole. E nesse mundo existem pessoas de todos os tipos. Existem pessoas boas, maravilhosas, existem pessoas terríveis, mas eu sempre digo, no mesmo mundo que caminhou Hitler, Mussolini, Mao Tse-tung, caminhou Madre Teresa, caminhou Buda, caminhou Jesus, caminharam pessoas maravilhosas. Então, a gente vai ter que lidar sempre com essa diversidade do ser humano, né? E cada um vai lidar com aquilo que já tem dentro de si. Pessoas boas vão fazer bondade, pessoas ruins vão fazer maldade, digamos assim, para resumir a situação. E por esse mundo também caminha o Fabiano, Fabiano que a gente briga um monte, né? Mas a gente gosta um do outro. Guilherme, eu vou pedir as considerações finais do Fabiano, depois eu vou pedir as tuas considerações finais para a gente encerrar. Então, o nosso tempo já espichou um pouquinho. Certo, Guilherme? Fica ligado que eu só vou pedir para o Fabiano entrar. Fabiano Vieira, isso. Eu queria escutar as tuas considerações finais, depois a gente passa para o Fabiano Ruppenthal. Aí o Fabiano Ruppenthal pede as considerações finais para o Dr. Guilherme e a gente encerra o programa. Já estamos meio passadinho da hora, mas eu acho que o assunto está muito interessante. Acho que a gente conseguiu os objetivos. Está me escutando, Fabiano? Estou escutando. Está me escutando bem? Estou escutando muito melhor, só não estou te vendo. Espera aí. Agora sim. Perfeito. Tá. Vou deixar a tela toda para ti, tá, Fabiano? Queria agradecer pelo convite para participar dessa conversa aí. E pedir assim, Miguel, o povo, as pessoas, a sociedade, eles levar mais a sério isso daí, né? E essa live que tu está fazendo é muito, muito interessante, né? Agradecer o convite e muito obrigado. Guilherme Canepa e Ullmann, suas considerações finais. Obrigado, Fabiano, por dedicar seu tempo para participar junto com a gente, contar essa experiência vivida. Obrigado mesmo e conte conosco. Obrigado. Ok, boa noite. Boa noite. Também, tchau. Também agradeço ao Fabiano, ao Dr. Miguel pelo convite, ao Fabiano Ruppenthal e ao Fabiano Vieira, então, pela participação. Para quem quiser me acompanhar nas redes sociais, tem uma página, Psicólogo Guilherme Ullmann. Quem quiser acompanhar meu trabalho por lá, pode dar um like. E a gente está sempre tentando trazer de alguma forma assim, temas relevantes para conversar em relação à saúde mental e tudo mais. E até uma dica importante para o pessoal da página aí, a gente está no Setembro Amarelo, talvez um assunto interessante para se tratar seja a questão do suicídio, que tem aumentado já gradativamente ao natural, antes mesmo da pandemia, e agora vem aumentando ainda mais. Então, é muito importante a gente falar sobre saúde mental, a gente trazer esse assunto à tona, precisa falar sobre isso, não adianta esconder,
Não adianta querer colocar a sujeira, digamos assim, embaixo do tapete, precisa falar sobre essa situação. Então, muito obrigado pela oportunidade. Quando precisarem, estaremos sempre aqui. Nós de Criciúmal, nós da nossa bela cidade, estamos sempre à disposição. Um grande abraço ao Fabiano e todos os participantes. Obrigado, Guilherme, pela tua participação, por tu dispor também o teu tempo para estar aqui junto com a gente nessa live. E um bom fim de semana para ti, uma ótima noite, um bom descanso. E até uma próxima, que com toda certeza pode contar conosco e com toda certeza a gente vai poder contar junto contigo também. Boa noite, Guilherme. E a gente vai encerrando a nossa live dessa sexta-feira, agradecendo demais pela audiência de todos os espectadores e convidando a todos para a nossa próxima live na próxima sexta-feira, dia 18 de setembro de 2020, a partir das 20 horas. Mais uma vez, peço para que você entre no YouTube, pesquisa Crônicas do Celeiro do Mundo, se inscreve, dê o joinha, que toda vez que a gente tiver vídeo ao vivo, que a gente tiver live, você será notificado no desktop do seu celular, do seu smartphone, do seu computador e poder ficar por dentro do que acontece em nosso canal. Também peço que você acesse o Facebook, digita lá Crônicas do Celeiro do Mundo, curta nossa página, nos siga e lá também você pode ficar por dentro de tudo que acontece na nossa região, terá vídeos, terá artigos relacionados à área da saúde e também vários outros assuntos pertinentes ao interesse dos nossos espectadores, ao interesse da comunidade de Criciúmal e toda a nossa grande região. Então, obrigado a todos pela enorme audiência dessa noite de sexta-feira. Um bom fim de semana a todos. Que você esteja a melhor sexta-feira de suas vidas. Até mais. Crônicas do Celeiro do Mundo, informação, cultura e interatividade com a melhor qualidade. Vou ter na lavanderia. Cruz aí. Cortou muito. Vai todo chique. Não sei, acho que também. Mas o micudinho, tu não vai sair. Ele? Ele é. Como não deixaram no cara assim? Não, ela fica com o olho dela agora à noite. Os dois me mandou mensagem. Viu, manda só que eu não tá pra mim, Jô. Daí uma hora, viu, acabamos de tudo. Tá aquela minha também. Tirando as falas do Nene no meio da boca. Sim. O cara treinou muito. Eu nem queria fazer todo lugar, né? Eu vi, Deus quiser. A bicha dessa. Filha, não. Tem hora que não pode, é 10 da noite. É hora de beber dormir agora, mocinha. Pegou a chave? Peraí,